Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16. A partir do versículo 12, é Jesus que está nos ensinando aqui sobre o Espírito Santo. Ninguém pode nos ensinar melhor sobre o Espírito Santo do que Jesus, porque ninguém conhece mais o Espírito Santo do que Jesus e o Pai. Então é por isso que Jesus Cristo insiste ensinando a respeito do Espírito Santo para os seus discípulos. E ele continua o seu ensino aqui no capítulo 16, para aquele grupo de discípulos, a partir do versículo 12, quando ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Vamos ficar aqui. O que Jesus está ensinando para os discípulos é que eles vão ter neles uma presença contínua, ensinando, dirigindo, revelando Jesus dentro deles. Qual foi a última menção que Jesus Cristo deu? Nós lemos em Lucas 24, no primeiro dia, no versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade. Quando nós vemos a última menção de Jesus e vemos a primeira no início do ministério, nós podemos chegar à conclusão que o Espírito Santo vai se mover desde a primeira menção de Jesus até agora, até a última menção. Então, qual foi a primeira menção? Primeira palavra de Jesus. A Bíblia diz que quando João Batista aparece, ele aparece no deserto da Judeia, anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira palavra de João Batista. Esta palavra é importantíssima, porque ela vem 400 anos depois do último profeta. O último profeta foi Malaquias. Ele profetizou e depois passaram 400 anos sem que houvesse uma voz profética em Israel. Então, depois de 4 séculos, aparece João Batista no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos. Chamando a atenção para o arrependimento. Então, quando João Batista é preso, ele está encarcerado, surge Jesus na Galileia, e como é que ele começa a pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, a menção é sobre arrependimento, mas não é um convite ao arrependimento. É uma voz que diz: você tem que se arrepender, você precisa se arrepender.
Porque tem um reino novo para você entrar. Nós vemos que essa palavra está tanto em João como em Jesus, ela está no imperativo. Arrependei-vos, quer dizer, não é uma coisa que Deus vai fazer para você. É você que tem que tomar uma decisão, porque o arrependimento é um ato lógicos, está no grego. Você pensa e você vai agir. É uma decisão voluntária. E a vontade é uma instância superior que controla os nossos desejos, as nossas tendências. Então, arrependei-vos. No dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquele sermão, no poder do Espírito Santo, Pedro não fez nenhum apelo. Aliás, eu nunca vi Pedro, nem Paulo, nem Jesus, nem ninguém fazendo apelo. O apelo vem em consequência da palavra, o apelo vem nos corações. E quando Pedro parou, o povo fez o apelo a Pedro. E agora, o que faremos? O povo ficou com o coração certo de que nós matamos o Filho de Deus, nós crucificamos o Messias que tanto queríamos. Que faremos? Pedro, no poder do Espírito Santo, diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então nós vemos João Batista, arrependei-vos, Jesus, arrependei-vos, o Espírito Santo pela boca de Pedro, arrependei-vos. Então nós não podemos brincar com a questão do arrependimento tão relegada ao último plano como tem sido pela igreja do século 21. Quando nós vemos lá em Lucas 24, Jesus Cristo, primeiro, está escrito, ele mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Está escrito, Lucas 24. Lá eu não sei, eu vou dizer para vocês o versículo, eu vou ler aqui porque eu sei que em seguida vem o 49, mas eu não sei. Lucas 24, 48, não sei. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. O que nós chegamos à conclusão é que não pode haver cancelamento de pecado se não há arrependimento. Não há arrependimento, não há cancelamento de pecados. Nós temos brincado muito com isso e temos usado de eufemismos para falar de pecados. Nós não falamos mais pecado, nós dizemos fulano cometeu um deslize, cometeu um erro, fulano cometeu um engano. Mas nós não usamos e não damos nome ao pecado. Pecado gera morte. Pecado mata espiritualmente. Pecado é ofensa a Deus. E nós precisamos levar a sério o pecado. Lembram do primeiro dia? Nós falamos sobre o símbolo da pomba. Quando nós olhamos, a primeira viagem ali foi do corvo. Noé sabia que
podridão atrai ave imunda. Então, ele enviou o corvo para ver a reação do corvo. O corvo não voltou, mas quando ele envia a pomba, vocês vão ver, lembra que a pomba fez 3 viagens, a partir do versículo 6 do capítulo 8 de Gênesis. A primeira viagem que a pomba faz, ela sobrevoa. A Bíblia diz, não encontrando onde pousar os pés, ela voltou para ele. Por que a pomba não achou lugar onde pousar os pés? Porque só tinha morte, mau cheiro, podridão, cheio de cadáveres humanos e de animais. A pomba não encostou os pés. Isso é muito sério. Na segunda viagem, ela não colocou os pés, mas ela tocou com o bico a folha nova de oliveira. Na terceira ela ficou. Na primeira viagem, ela nem achou onde tocar, porque só tinha morte. Uma coisa que nós precisamos ver é que no início, Deus, o Pai, apareceu de frente, fazendo tudo sozinho na criação. Lógico que tinha a palavra e o Espírito, mas foi o momento do Pai. Depois vem o momento em que o Espírito Santo e Deus vão trabalhar no Antigo Testamento do ponto de vista profético, através de profetas. Mas o Espírito Santo de Deus só pode ser dado quando já pode haver vida, porque o Espírito de Deus é acima de tudo santo. Ele não vai habitar no pecador morto. Porque como a pomba não tocou o pé aonde tinha a morte, o Espírito Santo não vai habitar no pecador morto. É preciso que o pecador nasça de novo para que o Espírito Santo passe a habitar. Porque o Espírito Santo não habita no caixão, não habita no defunto. Deixa eu explicar para vocês como é isso. Eu estou aqui, pecadora, morta nos meus pecados e delitos. E o Espírito Santo quer que eu tenha vida. Porque Deus quer que eu tenha vida. Lá nós lemos em Ezequiel 18, no versículo 23. Quando Deus diz, não é do meu agrado que nenhum perverso continue perverso. É do meu agrado que todos eles se convertam. Então Deus não criou ninguém para ser perdido. Deus não estabeleceu ninguém para vir para o inferno. É do desejo dele que todos se convertam. A salvação é oferecida para todos, mas nem todos vão querer. Então, quando eu ouço a palavra, e eu agarro a palavra, o Espírito Santo vem, e junto com a palavra, ele dá vida. Eu saio da morte espiritual e ele então pode habitar em mim, porque não tem mais morte espiritual. Eu vou fazer para vocês o que eu já fiz aqui antes, só um minutinho. Eu creio que eu já fiz isso aqui. Já estou aqui até bateria. Lembra que eu fiz isso aqui uma vez, quando Deus criou o homem,
Ele fez isso aqui, o corpo do homem. Essa parte aqui, o corpo do homem. Esse corpo que todos nós temos. Esse nosso corpo é uma beleza. Mesmo que esteja fora do peso, pode ser o que for, pode ser torto, pode ser com bico de papagaio, o nosso corpo é uma maravilha. É tão rico, a ciência separou em blocos o nosso organismo para poder estudar e não consegue chegar ao final. Da riqueza que tem, você já pensou, você está dormindo, seus rins estão filtrando, seu coração está bombeando sangue, tudo está funcionando, você está dormindo e o corpo está trabalhando. Você acorda de manhã, nem diz, que beleza, acordei. Você está tão acostumada, você tem isso com certeza. Só que Deus que criou esse corpo, não podia estar conectado com o homem pelo corpo. Então Deus, Ele fez no homem um corpo. Não é isso aqui. Eu quero levantar essa parte daqui. Teve misericórdia. Esse aqui não serve, não é? Esse é mais fácil, muito obrigada. Deus te abençoe. Tá bom. Isso é misericórdia. Olha, então, aqui, o corpo do homem é essa parte de baixo. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Aí Deus fez esse corpo no homem aqui, esse do meio, que é um corpo invisível, que nós chamamos de alma, psique ou psuque. Essa é a alma do homem, uma maravilha. Nós estudamos em blocos, dividimos em blocos para estudar. Aqui está o bloco da vida afetiva, aqui dá o bloco da vida ativa, aqui dá o bloco da vida intelectiva, tudo aqui dentro da alma. E não consegue. Pergunta aos psiquiatras aí, psicólogos, vocês vão ver o emaranhado que é a alma, e ninguém chega lá, até os próprios psicólogos e os psiquiatras têm seus problemas. Deus não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Como Deus é espírito, Deus então criou no homem um espírito, está aqui, eu não sei, é aqui. Essa parte aqui, Deus fez o espírito no homem. Esse é o espírito do homem. Tem gente que discute essas coisas. Eu não sei qual é a visão teológica do pastor ou dos pastores dessa igreja, mas eu também não vou perguntar. Eu vou, o que está escrito na Bíblia. Eu sou muito básica. Eu só prego o beabá. Porque o evangelho é simples, a Bíblia é simples, a vida com Deus é simples. Então, para que complicar? A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e seja o vosso espírito, alma e corpo, mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Provérbios 20, no versículo 27 diz, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Lá em Jó, Eliú diz, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Por isso eu não vou discutir tricotomia nem dicotomia, eu vou no que está escrito na Bíblia. Esse espírito é do homem, não tem nada a ver com o espírito de Deus. Mas, enfim, como o homem tem um espírito, esse espírito pode estar conectado a Deus. Porque Deus é espírito. Então, olha que perfeição. Deus é espírito, o espírito do homem se conecta
se abastece em Deus. E esse espírito abastecido em Deus, conectado em Deus, ele dirige a alma. E a alma, dirigida por um espírito que está conectado em Deus, ela dirige o corpo. Não é uma perfeição? É. Só que fica tudo muito bem. Esse é o plano de Deus. Não é que o homem seja Deus. O plano de Deus não é que o homem seja Deus, mas é que o homem esteja dirigido no espírito conectado a ele. Então, tudo vai bem no universo. Só que Deus, quando plantou o jardim, diz para o homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, é seguro que você vai morrer. Se você comer, vai morrer. O homem comeu, o homem morreu. Mas o que morreu no homem não foi a alma nem o espírito, não foi a alma nem o corpo, foi o espírito. A morte foi espiritual. Morreu exatamente a parte do homem que o conectava a Deus, que se abastecia em Deus. Então, desde Adão, o homem, todo homem na terra nasce assim. Por isso que lá no Salmo nós vemos Davi gritando e dizendo: porque em pecado me concebeu minha mãe. O pecado já vem pela concepção. Todos nós nascemos com a morte espiritual. De que forma? Carregamos um defunto espiritual, porque a Bíblia diz que o espírito no homem morreu, mas não diz que o espírito desapareceu, não, ele morreu. Nós nascemos carregando esse defunto. Lembra de Paulo, no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque todos nós estamos assim, todos nós nascemos assim, carregando um defunto espiritual. Por isso, única solução é que venha alguém para me dar vida aqui. O novo nascimento é exatamente isso, é trazer vida a esse defunto espiritual que existia em mim. Quando eu ouço a palavra da verdade, o evangelho da salvação, eu grito: eu quero, eu me rendo. O Espírito Santo recebeu a permissão, ele entra aqui e dá vida no meu espírito. Lembra quando o anjo Gabriel falou com Maria tudo e disse para ela: terás um filho. Ela diz: como se fará isso? Se eu não tenho relações com homem nenhum. Ele disse: não tem problema, você não vai deixar de ser virgem. Ele diz para ela o quê? O Espírito Santo te cobrirá. Pronto. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Quer dizer, é o Espírito Santo que vem, mas ele só vem quando ela diz: então tudo bem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí ela fez o quê, Maria? Que não era boba coisa nenhuma. Maria deu permissão ao Espírito. Maria convidou o Espírito, ele veio e ela engravidou. A palavra que tinha vindo no ventre dela
que foi dada pelo anjo, agora se transforma em homem. Por quê? Porque ela tinha que dar permissão. Assim também, você nasceu com espírito morto. Porque todos nasceram. Na hora que você ouve, que você toma conhecimento, que você diz, eu quero esse Senhor, eu quero esse Salvador, eu quero Jesus, quero me render, você abriu a boca e você disse, eu quero. Você não sabe o valor, o eco eterno que tem a sua decisão naquela hora. Aí você deu liberdade para o Espírito, ele vem, toca, e o seu espírito que estava morto recebe vida. Agora, o Espírito Santo pode vir, porque tem vida. Antes disso, o Espírito Santo estava rodando você, estava apresentando situações, levando você a várias situações, para você ouvir a palavra, para você tomar a decisão, mas você nunca o convidou. Na realidade, quando você convida Jesus, o Espírito vem. Aí, dá vida no seu espírito, isso se chama novo nascimento. Agora você nasceu, o Espírito Santo pode habitar, porque acabou a morte espiritual. Que Deus lhe defenda. A pessoa pode estar com o corpo cheio de câncer, lá na UTI, terminal. Não tem problema o que tem no corpo. Não tem problema o que tem na alma. Mas o espírito que estava morto, agora ele recebe vida, o Espírito Santo pode vir habitar. No início, a pomba sobrevoa. A pomba sobrevoa a terra, mas só tinha morte, ela não achou onde pousar os pés. Por quê? Porque o Espírito Santo não toca na morte. Ele toca quando já vem a vida. Mas somos pecadores, nós continuamos pecadores. Quem diz que a gente deixa de ser pecador só porque o Espírito veio habitar em nós? Continuamos pecadores, todos nós. O que vai acontecer é que a partir deste momento, na direção do Espírito Santo, nós não vamos mais viver na prática do pecado. O que vai acontecer é um desejo no nosso coração, pela presença do Espírito, que nós vamos mudando, buscando uma mudança de vida. Aí é que entra esse ponto. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento. O arrependimento é necessário para que possamos crescer. Porque se nasceu, tem que crescer para produzir frutos. E como Jesus Cristo diz lá em João 15, esta é a vontade do Pai, que deis muito fruto. Você entra numa comunidade na terra chamada igreja, noiva de Jesus, um povo separado. Um povo separado. Lembra quando Deus disse para Moisés, vai a Faraó e diga dele, ele que deixe meu povo sair para ir no deserto, para que me sirva. Eles ainda estavam no Egito, mas eles já eram uma comunidade separada. Assim nós, que já temos a vida no Espírito, o Espírito Santo já está aqui. Nós ainda estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Porque o mundo
passa a ser o império das trevas. A igreja é o reino de Deus. Por isso, nós temos que dar mais atenção ao pecado. Nós precisamos buscar ocasião para arrependimento. Mas, irmã, você diz para mim, irmã, quando eu me rendi a Jesus Cristo, eu me arrependi dos meus pecados. Está tudo arrependido. Muito bem, graças a Deus. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, esse Espírito agora vai penetrando nas suas comportas espirituais e você passa a abominar muitas coisas que você fez. Você chega a perguntar como é que eu pude ir tão baixo. Não é? Você passa a ter vergonha até de Deus. Porque antes você era tão sem vergonha que nem de Deus você sentia vergonha. Eu digo você, eu não digo eu. O que eu quero dizer é que esse Espírito agora entra para tomar conta. Aí vem a palavra Paracletos, o Paráclito. Espírito vai acompanhar porque você é um bebê espiritual. Você vai precisar de leitinho da palavra. Você vai precisar de alguém que lhe acompanhe. O Espírito Santo passa a ser o tipo pajem que vai tomando conta da criança como uma babá cuidadosa, que tem que dar conta daquela criança para crescer. Tem todas essas figuras na Bíblia de pajem, não é? O trabalho que o Espírito Santo vem fazer. Mas o Espírito Santo só entra em ação em cima da palavra. A palavra traz a vida, o Espírito Santo entra e explode. A palavra traz a luz e o Espírito Santo entra com a vida e nasce um filho de Deus. É isso aí. Precisa do arrependimento. Você diz, já me arrependi, eu vou dizer uma coisa para vocês. João, ele diz assim, filhinhos, não pequeis. Ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para os lá de fora. Ele escrevendo para a igreja, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas como? Se eu me arrependi, quando eu me entreguei a Jesus, por que João está dizendo isso para mim? Porque crente peca. Peca. Eu não estou acusando você. Por que será que Jesus Cristo, aqui em João, no capítulo 13, tem um momento tão pertinaz para nós aprendermos? Ele estava sentado na mesa com os seus discípulos, capítulo 13 de João. De uma hora para outra, ele deu aquela parada sublime de Jesus, que Jesus Cristo é tremendo quando ele para, quando ele deixa de parar. É o tempo todo, ele deu aquela paradinha. E a Bíblia diz que ele teve um insight. E está escrito aqui. Ele disse, todas as coisas o Pai colocou nas minhas mãos. De uma hora para outra ele soube, ele pensou quem ele era. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Senhor do universo. E sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, ele conhecia o seu destino. E só por isso, ele levantou da mesa, ele tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia com água e foi se curvar, passou a lavar os pés dos discípulos.
Ele passou a fazer o trabalho de um serviçal, de um doméstico, até de um escravo. Quando ele chegou para lavar os pés de Pedro, chegou lá com bacia e coisa, se curvou, Pedro disse, nunca! Olha aqui no versículo 8. No versículo 7. É versículo 8 mesmo. Nunca! Essa é a palavra de Pedro. Nunca me lavarás os pés. Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa de Pedro. Já pensou o mestre vir para lavar meus pés? Nunca me lavarás os pés. Eu compreendo a atitude de Pedro. Jesus, eu gosto de ler a Bíblia com movimento. Para mim, Bíblia é a minha vida. Eu gosto dos movimentos, eu gosto das posições. Eu vejo Jesus de cócora, de frente de Pedro, olhou para cima, bem dentro do rosto de Pedro, e disse isso que está aqui. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Está escrito aqui. Foi o que Jesus Cristo disse para Pedro. Se, bem assim, ó, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Conversa bem esquisita. Pedro disse, Senhor, então não somente os pés, lava logo a cabeça, as mãos, quer dizer, ele queria um banho já. Está vendo? Jesus diz, no versículo 10, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Dá para entender isso aí, essa conversa? É uma conversa esquisita. A gente tem que pensar, a gente tem que parar. Não entendeu? Fica ali, pede o Espírito, insiste. Senhor, não estou entendendo, está muito difícil. Pega outra versão, vai lá, busca, não saia do texto, enquanto você não puder engolir a mensagem. Enquanto você não tiver recebido o alimento, insista, grite, chore, busque-a. Por isso que eu memorizo, porque eu repito muito ali. Foi sempre esse o meu alvo. Eu não saio dali, eu não dou um passo se eu não compreender aquilo. Olhe bem, Jesus Cristo disse, quem já se banhou, Pedro, não precisa lavar senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Você acabou de tomar um banho, já se vestiu, está lá penteando o cabelo. Normalmente a última coisa que você põe são os sapatos, né? Aí você olha pela janela, você vê que seu cachorrinho saiu. Você corre depressa atrás dele, você nem pensa. Porque o bichinho foge. Pega o bichinho, traz para casa e você diz, e agora? O pé está todo sujo do jardim. Você vai tomar banho de novo? Não, vai lavar só os pés. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Quem já se banhou, não precisa lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. No dia em que você se rendeu à palavra de Deus, você se entregou a Jesus, você chamou Jesus para habitar no seu coração, Ele lhe lavou todinho. Você tomou banho, você está banhado. Mas, de vez em quando, suja os pés, viu? Os pés. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós temos a tendência para o pecado. Nós temos a tendência aos maus pensamentos, às más palavras. Então, quantas vezes nós pecamos? E se nós pecamos,
Nós temos dificuldade para a nossa vida, a vida no Espírito, para a vida espiritual. Porque o Espírito Santo não se move no pecado. Ele se move no pecador. O pecado é morte. E o que acontece? Qual é o método que Deus encontrou para que nós possamos crescer, mesmo sujando os pés de vez em quando? Nós, pelo que Jesus disse aqui, nós precisamos ir a Ele. A Ele, sabe por quê? Ele disse eu. Ele não disse se fulano não te lavar, se eu não te lavar. É Ele que quer lavar. Mas, irmãs, são milhares de pecadores na igreja. Ele dá conta. Ele comprou cada um. Ele sabe quanto custou a ele. É Ele que sabe a parte suja. É Ele que sabe o quanto pode ser esfregado. Ele diz claro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Quando você lê isso na Bíblia inglesa, if I don't wash you, you don't belong to me. Se eu não te lavo, tu não pertences a mim. É uma coisa cada vez mais intensa. Como você vai então fazer? Você que é pecador, você que tem a tendência para o pecado, você que quando vê já pecou, você tem a grande ajuda da palavra e do Espírito. É necessário. É necessário. É necessário, meu irmão. Pode não ser agradável. Pode não ser a coisa que nós queremos fazer. Mas você precisa, assim como você precisa do alimento, você precisa vir para a presença de Deus todos os dias. Porque quando você chega na presença de Deus, você abre a Bíblia. Você está diante da palavra. A palavra e o Espírito está dentro de você. Você pode ter certeza, o Espírito não está sentado na cadeira. Nem está no púlpito. Nem está no microfone, ele está dentro de você. Então, o Espírito aqui dentro. A palavra aqui fora. Você começa a ler. E aqui dentro, você começa a pensar e você começa a conversar com esta palavra. O Espírito entra em ação. Dentro de você, agora aquele momento é um reino. É a palavra de Deus, o Filho de Deus, o Espírito de Deus. Aqui, pode ser 10 minutos só. Gera um clima. O pecado que você cometeu, que às vezes você nem lembra dele. Porque existem pecados que nós nos acostumamos com eles. Que nós achamos que Deus não se importa com eles. Porque tem coisa muito pior. Irmã, eu não matei, eu não roubei, eu não desejo mal de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não ando nas boates da vida. Eu vivo a minha vida. Eu digo, minha filha, glória a Deus. Adão não fez nada disso lá no Éden. Não matou ninguém, não roubou de ninguém. Não ia na boate. Lá no Éden. Não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Então, Adão não... Então, qual foi o pecado de Adão? Viu que não precisa beber para pecar? Não precisa matar para pecar? Ele teve um pecado de orgulho. Matou toda a humanidade. Então,
o Espírito que está dentro de você, ele traz à tona o pecado que está oculto na sua vida. E você passa a não querer mais aquilo na sua vida. Ele traz, só que o Espírito Santo, ele é muito delicado. Vou contar para vocês uma coisa. Meu marido era um homem que procurou sempre manter tudo o melhor para a família dele. Ele trabalhava, ele não permitia que eu trabalhasse. Ele disse que eu casei com ele, então eu tinha que aprender a viver com o que ele podia produzir para a família. E, graças a Deus, supriu tudo muito bem. Chegava para mim todo ano e dizia, vamos sentar aqui. O dinheiro para tanto, faça a lista do que precisa. Quem pagava as contas era eu tinha conta conjunta com ele. Mas ele botava liberado para mim tudo o que eu precisava, para pagar colégio de menino, luz, gás, telefone, empregada, coisa, e dizia, não, separe também o dinheiro para o seu salão, para as suas coisas. Quando saía dinheiro de férias, coisas extras, ele dizia, pega o que precise. Se ele visse que ia ter uma festa, porque tinha as festas das companhias estrangeiras, ele dizia, pegue dinheiro para você se apresentar muito bem, porque eu não quero passar vergonha. Então, ele era bom nesse sentido, mas eu tinha um pecado. Se você perguntar hoje para mim por que eu fazia aquilo, eu não sei. Não sei lhe explicar, um desejo de roubar. Era. O marido chegava em casa, era assim. Ele ia para o banheiro, lá dentro já estava o pijama dele, cueca, tudo que ele ia precisar. E ele ia tirando a roupa, deixava em cima da cama e eu tirava para lavar. Eu olhava os bolsos, mas eu sempre pegava a carteira dele. E tirava um dinheirinho, era pouco, mas eu tirava. Eu não tinha necessidade daquilo, mas tinha satisfação. Satisfação no pecado. Só que meu marido era assim, ele era católico, tinha vindo para a igreja, estava lá, mas a crente era eu. Eu era a santa. Eu era uma mulher criada no Evangelho. Eu sabia a Bíblia. Eu era eu. Mas era eu que roubava. Tem muito homem por aí sofrendo com mulher santa dentro de casa, viu? Aí vem a conversão. Eu comecei a frequentar reunião de intercessão e aprendi que eu tinha que ter uma vida devocional com a palavra, aprendi. O marido chegava em casa, eu ia fazer aquilo. Começou a me incomodar. Eu não sentia o mesmo prazer. Aquilo começou a não ser um momento de alegria. Eu continuava fazendo, mas não me dava alegria. Quando foi um dia, eu conversei com o meu pastor. Pastor é necessário, viu, gente? Aí eu disse para o pastor, pastor, eu faço isso. Ele disse, seu marido não está suprindo as necessidades da casa? Eu disse, todas, e ainda sobra. Então, por que você faz? Uma coisa. Ele disse, você está roubando. Eu disse, não, porque nós somos casados em comunhão de bens. O que é dele é meu, o que é meu é dele. Essa era a desculpa que eu usava para mim na hora de roubar. Aí o pastor trouxe aquela palavra do céu, que na hora para mim pareceu que era do inferno. Ele disse assim, então por que você faz escondido? Naquela hora eu queria que viesse um raio do céu e matasse o pastor. Porque é horrível a gente receber a verdade. É difícil. Ai de quem diz a verdade para a gente, sofre. A gente prefere uma ótima mentira.
do que uma verdade contundente. Qual era a resposta minha? Se eu faço escondido, bem, é porque eu sou ladra. O espírito do roubo está funcionando em mim. Pastor, chegou a parte mais difícil. O pastor ali orou comigo, eu me arrependi, pedi perdão a Deus, aí o pastor olhou para mim e disse, agora você vai ter que pedir perdão ao marido. Eu? Falar para o marido que eu roubava dinheiro. Eu disse, mas nunca, agora eu estou frita. Ele nunca mais vai me respeitar. O pastor disse, tudo tem que vir à luz. Se deixar treva, tem lugar para o espírito das trevas. Eu queria ficar viúva para não ter que confessar para o marido, eu queria tudo. E eu comecei a orar, e eu sei que o pastor começou a orar por mim, porque ele sabia da minha dificuldade. Quando foi um dia, eu disse, sabe de uma coisa, vai ser hoje. Se ele quiser me jogar pela janela do 5º andar, eu vou cair, mas eu vou dizer, eu não quero mais isso na minha vida. De uma hora para outra veio um nojo, um pavor daquela ladra que estava em mim. Ele chegou, tirou a roupa, e eu olhei para a carteira dele lá e disse, fica aí, ó. Quando ele saiu do banheiro e tudo mais, eu disse para ele, eu tenho que lhe falar uma coisa. Ele disse, o que é? Se eu tenho que lhe confessar uma coisa de errado que eu estou fazendo. O que é? O que é? Porque o homem pensa logo traição. Eu disse, eu quero lhe dizer que eu tenho roubado você todo esse tempo. Ele disse, como? Eu disse, todas as vezes que você entra para tomar banho, você deixa aqui sua carteira e tudo, e eu pego um dinheirinho lá de dentro. Eu quero lhe confessar que eu tenho feito isso, eu quero lhe dizer e lhe prometer que nunca mais eu vou fazer. Ele disse, eu sabia que você estava fazendo isso. Foi tão humilhante, meus irmãos. Foi tão humilhante. Ele disse, eu sabia. Aí eu fiquei com mais raiva dele. Por que ele não me disse antes? Foi muito humilhante. Ele disse para mim, eu me perguntava, olhe bem, por que é que ela faz isso? Se ela diz que o dinheiro é suficiente, que ainda sobra. Então, por que é que ela pega? Eu não estou suprindo a necessidade da casa. Eu não deixo minha mulher trabalhar. Eu disse, quero lhe prometer que eu nunca mais vou fazer isso. Ele disse, tudo bem. Não se fala mais sobre isso. Aquele homem morreu. Nunca ele jogou isso no meu rosto. Mas você vê que o gosto pelo pecado velho estava lá. O espírito foi assim, ó. Assim. Devagar, devagar. E ele jogou fora aquele câncer da minha vida. Vocês não sabem a alegria dali em diante do meu marido deixar a roupa, deixar a carteira, eu guardar tudo sem tocar. Eu tinha vontade de sair gritando, não roubei, eu sou uma vencedora. É a satisfação e a alegria da liberdade. Existem pecados na nossa vida com os quais nós nos acostumamos. O Espírito vai lá. Ele te vai tirando aquela morte. O mau cheiro do defunto que ficou. As moscas, os insetos que o pecado atraiu para a nossa vida espiritual, meus irmãos. É trabalho do Espírito Santo. Eu até digo, o Senhor é um faxineiro da eternidade. Ele vai limpando. Lembra, quando Jesus Cristo diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos herodianos, acautelai-vos do fermento dos saduceus.
O que é o fermento? Eu sei que está na hora de eu terminar, eu só estou pedindo a vocês mais 10 minutos, por favor, porque quando eu estou pregando, o tempo corre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em Levítico, quando fala das festas do Senhor, na festa das primícias e na festa de Pentecostes, eles têm que trazer 2 molhos perante o Senhor. Na festa das primícias, esses molhos são tirados da terra e do jeito que a terra produz, eles trazem. Eles trazem. O sacerdote move aquilo diante da presença de Deus sem mexer naquela produção. Quando é em Pentecostes, eles trazem 2 pães para serem movidos na presença de Deus. Só que esses pães são levedados. Na festa das primícias, é uma coisa terrível, os judeus tinham que tirar de casa tudo que contivesse fermento. As mães se divertiam escondendo um pedacinho de pão pela casa para as crianças saírem procurando, porque nada que contivesse fermento podia ficar, porque a primícia representa Jesus, e Jesus é sem pecado. Eles faziam, mas nem pensavam em Jesus. Em Pentecostes, eles trazem 2 pães. O fermento já foi mexido, já foi levedado, já foi feito pão. Eu vou ler rapidamente o que está escrito em Levítico. A festa das primícias. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Isso é na festa das primícias. Traz o molho como saiu da terra. Na festa de Pentecostes, no versículo 17 está escrito: das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos, de 2 dízimas e 1 éfa de farinha serão levedados e cozerão. São primícias ao Senhor. Ora, nós sabemos que o fermento é metáfora de pecado. Então, quando eles trazem a primícia é pura. Não tem levedação, não tem trabalho nenhum. Do jeito que se arrancou do jardim, você leva. Mas agora são 2 pães. Contém fermento, está escrito aqui, eles são levedados. Então, esses 2 pães representam 2 comunidades de pecadores. Pecadores de Israel, pecadores gentílicos. Eles são trazidos na festa de Pentecostes e eles são aceitos pelo Senhor, porque não há diferença de pecado entre o pecado dos judeus, o pecado dos gentios. O pecado de quem for que ser pecado é ofensa a Deus. Pecado é ofensa a Deus. Então, como todos somos pecadores, nós somos apresentados diante de Deus como pecadores. Os pães são levedados. São aceitos como pecadores, mas não para continuar na prática do pecado. Por isso, nós precisamos, quando a Bíblia diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados, isso não é só para quem está lá fora da igreja, é para nós. Porque nós tivemos o arrependimento quando nos rendemos a Jesus Cristo. Mas nós precisamos continuar
mentalidade de que nós precisamos, e o Espírito de dentro de nós, ele vai nos ensinando todas as coisas. E quando Jesus Cristo fala aqui em João, ele receberá. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à verdade. Ninguém pode nos guiar. A verdade significa a sair do engano, das aparências, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muitas coisas nós sabemos sem ler jornais, sem ouvir televisão. Eu não sei vocês, mas está uma dificuldade para ver televisão. Está horrível. Não dá mais. Por quê? Porque o Espírito nos adverte. Lá no coração, as pessoas, como é que a senhora sabe disso? Não sei. Como é que eu sei? Mas eu sei. E eu tenho certeza daquilo. Porque o próprio Espírito, que sabe de todas as coisas, ele nos adverte. E fica cada dia mais patente que o Espírito Santo ele vai dizendo coisas a nosso respeito também. Coisas que eu tenho que tirar da minha vida. Coisas onde ele diz, agora está na etapa de mudar, de tocar nessa área da sua vida. Porque nós precisamos. Não é? Então, o Espírito Santo, ele vem. No momento em que você ouve a palavra, você busca, você se entrega, o Espírito Santo vem. Nasceu o Filho de Deus, agora ele pode habitar. Porque agora a morte foi embora. Ele não habita onde está a morte. Ele habita no pecador. Mas o pecador que já recebeu vida no Espírito. Portanto, nunca pense que um crente que nasceu de novo pode ficar possesso. Não pode. O crente preguiçoso, desleixado, ele pode até ficar oprimido. Os demônios podem oprimi-lo, mas nunca vão possuí-lo, porque o centro da vida dele está ocupada. Está ocupada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita no cadáver, ele habita no pecador que tem vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Falar um pouquinho sobre o projeto.